Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos para mais uma conversa de Fórmula E, um dos podcasts que faz parte do grupo de Vamos Falar de FUM, em que cobre várias modalidades, desde a Fórmula 1, que é a principal, mas cobrindo também o WEC, WRC, NASCAR, MotoGP, portanto uma variedade. Convidamos que se juntem a esta comunidade. Temos também presença em várias plataformas online. Temos também grupos de comunidades no WhatsApp, onde existe sempre bastante debate sobre as várias modalidades, grupos dedicados às várias modalidades. Portanto, temos várias ofertas e temos muito gosto que se juntem e que desfrutem também destas várias possibilidades. E agradecemos também aos patronos e patronas o apoio que nos dão, que permite, de facto, que estas diferentes iniciativas tenham lugar. E convidamos também que possam ver, apoiar, quer no Patreon, quer através do YouTube, porque começa a haver cada vez mais conteúdo dedicado e conteúdo muito bom, exclusivo para os patronos. No nosso lado, temos aqui o nosso espaço dedicado à Fórmula E com o Miguel Roriz. Boa tarde, Miguel. Bem-vindo mais uma vez. Olá, Pedro. Olá a todos. Sejam bem-vindos. É sempre um gosto falar do campeonato de Fórmula E, contar com a vossa companhia e, portanto, vamos lá olhar para um bocadinho o que aconteceu nas últimas duas corridas. Muito bem, vamos lá então. Miguel, eu diria que finalmente a Fórmula E está de volta, porque as três primeiras corridas não foram bem o tipo de corrida que estamos habituados na Fórmula E, não é? Mas São Paulo e Tóquio trouxeram de novo aquelas corridas mais disputadas, mais aguerridas, com um resultado final mais imprevisível a que estamos habituados na Fórmula E, não é? Sim, verdade. E eu tenho sempre um bocadinho esta sensação, ainda para mais este ano, porque não houve a corrida da Índia, que aquelas primeiras três corridas funcionaram quase como um shakedown para toda a gente. Foram as três corridas feitas ainda no mês de janeiro, e depois tivemos uma pausa de quase um mês e meio, essencialmente um mês e meio, que toda a gente aproveitou para trabalhar, para olhar para o que tinha sido feito, para analisar alguns dados e depois chegar a São Paulo já com outra ideia, com outro pensamento para o campeonato, até porque agora não há muito tempo para trabalhar. As corridas encadeiam, são um ritmo de corridas de 15 em 15 dias e, portanto, começa a ser difícil haver muito tempo para recuperar o atraso que se possa eventualmente ter naquilo que é o trabalho, como se costuma dizer, que deveria ter sido feito em casa. E, portanto, São Paulo e Tóquio já deram aqui algumas notas interessantes, mais se calhar até São Paulo em relação a uma ou outra equipa. Tóquio parece-me que mais alguns pilotos que voltaram a mostrar que de facto têm um talento e que estão num patamar de competitividade, eles a nível individual, se o carro ajudar, muito forte, mas parece-me que ficámos com o campeonato outra vez mais em aberto. Tínhamos saído de Iriá e com Nick Cassidy ali com uma boa margem. Ele nas primeiras três corridas tinha feito 3 pódios. Acontece que nas últimas duas ele não esteve nada bem, não pontuou no Brasil e agora foi apenas oitavo e, portanto, voltamos está outra vez. Estou aqui com alguns cortes. Não sei se me consegues ouvir, Miguel. Estou perfeita. Eu peço desculpa, estou aqui com dificuldades. Isso tornou com que, portanto, estás a falar do Nick Cassidy, foi a parte que eu ouvi, e a Jaguar em geral, não é? Que a Jaguar teve uns grandes prémios abaixo das expectativas, e no último sobraram as 5 corridas,
acho que mais uma vez se viu que é melhor não fazer celebrações antes de uma corrida porque dá azar, não é? Sim, foi outra vez um fim de semana que não correu especialmente bem. No Brasil, Cassidy tinha tido um acidente e por isso é que não tinha pontuado. E Mitch Evans tinha perdido uma vitória a duas curvas do fim, mas ainda garantiu um segundo lugar, ainda salvou um segundo lugar e, portanto, em termos de marca, não tinha sido péssimo, não tinha sido fantástico, mas não tinha sido péssimo. O pior foi agora no Japão, em que desta vez foi Evans que se viu envolvido num incidente e que não acabou a corrida, e Nick Cassidy, muito penalizado por na qualificação ter sido retirada a melhor volta e com isso ter deixado de estar nos duelos e, portanto, garantir um lugar nas quatro primeiras filas e ser atirado para o 18º lugar da classificação. Com isso, naturalmente, ficou longe de poder sonhar com um grande resultado, um top 5, um pódio. Ainda assim, conseguiu salvar um 8º lugar, o que, tendo em conta aquilo que era a posição à partida, não é um mau resultado, mas não é de todo aquilo que certamente o neozelandês esperava. E em termos de contas de campeonato, permitiu-lhe ainda assim manter a liderança. Aliás, perdeu a liderança, mas manteve-se ali muito próximo. Mas de repente, ele que tinha saído de Diriyah com uma enorme vantagem para toda a gente, de uma vitória e mais 2 pódios, daí para cá fez apenas 4 pontos e, como disse, tudo se baralhou outra vez e já temos Verlaine, tinha sido o primeiro líder na altura no México e na primeira corrida em Diriyah a regressar à liderança do campeonato. Sim, o campeonato ganha porque em competitividade temos os 4 primeiros separados por 10 pontos, portanto está bastante animado. Aqui temos a destacar há 2 corridas que não foram das melhores da Jaguar, se bem que, como tu dizes, deves destacar o segundo lugar do Mitch Evans em São Paulo. O Mitch Evans que não acabou, que desistiu depois de um toque em Tóquio. Mas a grande estrela destas 2 corridas é Oliver Rowland. A Nissan esteve muito bem em São Paulo, não esteve tão bem a Nissan, e aqui falar também das motorizações Nissan, portanto os McLaren, com a vitória do Sunbird em São Paulo, o Oliver Rowland a fazer terceiro em São Paulo e segundo agora em Tóquio, se bem que a Nissan tinha expectativas de poder inaugurar a sua corrida caseira com uma vitória. Teve muito, muito próximo o Oliver, mas no fim não foi possível. Já falaremos da excelente vitória também de Max Günther, mas agora dar o devido crédito a Oliver Rowland, não é? Sim, Oliver Rowland foi o piloto das últimas 2 corridas. Ele trazia um pódio de Diriyah, tinha sido o terceiro classificado e tinha feito a pole position na segunda corrida em Diriyah, e depois em São Paulo é terceiro numa manobra extraordinariamente inteligente. Ele chegou à última curva a perceber perfeitamente o duelo que estava a existir entre Jake Dennis e Mitch Evans e optou por uma linha de trajetória totalmente diferente. Dennis e Verlaine, perdão, foram para a discussão da travagem no último metro, alargaram muito a trajetória e ele travou mais cedo, fez uma trajetória interior, pôde acelerar a primeira reta da meta e depois aquilo foi uma corrida praticamente dragsters até à linha de meta e ele consegue ser terceiro na frente de Mitch Evans e de Jake Dennis. É uma manobra extraordinária. E agora voltou a estar num nível muito alto. Ele fez a pole position, foi o mais rápido nos treinos, praticamente do grupo dos mais rápidos desde o início das sessões de treinos em Tóquio. Adaptou-se muito bem à pista. Oliver Rowland é, no meu entender, um dos pilotos com mais talento daquele campeonato. Sempre assim o considerei. Eu acompanho corridas do Oliver Rowland, sessões profissionais, desde as competições da Renault, em várias formas em que ele participou. E quando ele tem um carro competitivo, ele consegue encontrar aquele plus que lhe permite discutir vitórias, pódios.
depois também tem o outro lado da medalha, que é quando o carro não é competitivo, ele também se desmotiva muito rapidamente. Mas quando percebe que tem carro para ganhar, ele encontra ali qualquer coisa. E aqui foi o que aconteceu. Ele foi o único Nissan que andou em Tóquio. Nem Sasha Fenestras, nem os dois carros da McLaren estiveram perto de discutir o que quer que seja que tivesse visibilidade para a marca, que ainda para mais jogava em casa, tinha essa preocupação, se quisermos. Fenestras ficou às portas do pódio, mas Jake Hughes e Sam Bird, que tinha ganho a corrida no Brasil, ficou muito longe, mas como disse, Oliver Rowland deu essa grande alegria à Nissan, que jogava em casa, que queria aqui tentar vencer, e acho que ele geriu mal a corrida em determinado momento. O traçado de Tóquio não era muito fácil de ultrapassar. Percebeu-se que houve uma altura, por exemplo, Norman Nato levantou claramente o pé para permitir que Jake Dennis fosse ao attack mode e mantivesse a posição à frente de Nato. E ninguém conseguiu passar Norman Nato nesse momento, é que ele levantou o pé quase claramente e ninguém teve espaço para tentar uma ultrapassagem. E, portanto, parece-me que Oliver Rowland, quando a determinada fase da corrida, deixa Max Günther passar para a frente, e a manobra foi claríssima. Ele abriu a porta e deixou Günther passar naquela situação de precisar que fosse o piloto da Maserati a comandar a corrida para ele poder gerir melhor a energia e tentar no final fazer qualquer coisa. O problema é que mesmo tentando no final não havia espaço para passar e percebeu-se quando, por exemplo, o António tenta passar o Rowland, o António queixa-se, poderá ter alguma razão, mas eu nestas coisas olho sempre para o outro lado. Se fosse ao contrário, provavelmente o António teria feito algo parecido. Era uma curva... Ele tenta passar por fora. Houve a seguir, na volta a seguir, houve também quem tentasse no mesmo sítio fazer uma ultrapassagem por fora e o desfecho foi o mesmo. Quem está por dentro travou um bocadinho mais tarde, alargou um bocadinho a trajetória, obriga a quem está por fora a ter que levantar o pé. O desapontamento do António até me parece mais do que ter perdido naquele duelo com o Rowland, mais por ter perdido um lugar no pódio que estava ao alcance e que, porque levantou o pé, foi ultrapassado nessa discussão do pódio pelo Jake Dennis. Parece-me que o descontentamento poderá passar mais por aí. Mas Rowland fez uma grande corrida, tem sido o piloto nas últimas 3 provas. Ele, de repente, ele estava a zeros quando chegámos quando saímos da primeira corrida em Diriyah, e daí para cá fez 54 pontos. Foi o piloto de longe que fez mais pontos nas últimas 3 corridas. O que se aproxima mais é Verlaine, só fez 31. Portanto, é uma demonstração clara que Rowland está numa sequência enorme, um bocadinho a copiar aquilo que Cassidy tinha feito nas primeiras 3 corridas do ano, em que tinha tido 3 pódios. Agora Rowland fez basicamente o mesmo. Curiosamente, há 2 pilotos que pontuaram em todas as corridas. Um é o líder do campeonato, naturalmente, que é Pascal Verlaine, e outro é Max Günther, que está a 15 pontos e é quinto do campeonato. Portanto, temos aqui um campeonato muito, muito equilibrado, mas dá-me a ideia que o Rowland, de facto, nas últimas 2 corridas, no cômputo das 2 corridas e até pelos pontos que somou, foi claramente o melhor piloto. De facto, é notável. E essa ultrapassagem que tu dizias em São Paulo, na transmissão não foi logo óbvio. O que nós vimos na transmissão são os 3 carros lado a lado a cruzar a meta, não é? Só depois é que pudemos ver com onboards, etc., a manobra que tinha sido feita. E digamos que ultrapassar 2 pilotos da qualidade do Jake Dennis e do Pascal Verlaine não é fácil, não é? E fez 2 de uma vez só. Sim, é uma manobra, e sobretudo pela inteligência e pela leitura de corrida. Ele percebeu que o Dennis e o Verlaine iam discutir aquela última curva para discutir o pódio. E ele antecipou toda a manobra deles, travou mais cedo, fez a trajetória interior, foi por dentro, ficou com o carro a direito muito mais depressa, enquanto Verlaine e Dennis nem se preocuparam com ele, não tiveram nenhuma preocupação com o Rowland, estavam de tal maneira focados na luta entre os dois que não se preocuparam com o Rowland, e depois, quando deram por ela, o piloto da Nissan já se tinha ido embora, e foi de facto uma grande manobra, um grande final de corrida, numa corrida que ao contrário daquilo que é habitual e da gestão de energia, ficou marcado mais pelas temperaturas do que propriamente pela gestão de energia, num circuito que é rapidíssimo e que até havia muito esse receio que a gestão de energia fosse um problema, mas foram as temperaturas, estavam mais de 60 graus no asfalto no Brasil.
E aí viu-se que os Nissan tiveram muito bem, porque o Sunbird ganha a corrida, faz uma ultrapassagem também muito boa ao Mitch Evans, mas beneficia do facto do Mitch Evans estar com problemas de aquecimento, não é? De temperatura na unidade motriz, porque não tira mérito a ultrapassagem do Sunbird, mas se o Mitch Evans tivesse mais energia, faria a vida muito mais difícil, não é? Teríamos aí, se calhar, uma situação idêntica à que discutimos agora mesmo entre o Oliver Rowland e o António Fausto da Costa, em que aí estava o Mitch Evans por dentro, portanto, o Mitch Evans estando por dentro dificilmente deixaria o Sunbird por fora se tivesse em condições de lutar. O que ele disse depois da corrida é que, mesmo que lutasse ali, não ia ter energia para discutir até ao fim. Portanto, se não passasse ali, se não fosse ultrapassado ali, era ali passado mais à frente. Em outro sítio, sim. Porque, cá está, essa foi uma corrida que teve um contorno um bocadinho diferente. Como nós dissemos ainda agora, o Rowland deixou o Gunther ir para a frente pela questão da gestão de energia. E no Brasil, em determinada fase, deixaram Sunbird liderar a corrida por uma questão da gestão de energia que... Só que isso jogou muito a favor da Sunbird na questão do arrefecimento das baterias. Estava muito calor no Brasil. A temperatura do ar foi a segunda mais quente de uma corrida, tirando Santiago do Chile, em 2018 ou 2019, se a memória não me está agora a falhar. Estavam mais de 35 graus no ar. A temperatura do asfalto, como disse, era de 60 graus. E, portanto, as baterias tinham muita dificuldade em arrefecer. E o facto de estar na frente, embora consumisse um bocadinho mais de energia, permitia à Sunbird arrefecer as baterias durante mais tempo e ter vantagem no ar limpo para ir conseguindo arrefecer as baterias. E só muito tarde é que eu acho que as outras equipas se aperceberam dessa situação. Tanto que no final a Jaguar queixava-se precisamente disso. Mitch Evans queixou-se precisamente disso, do problema da temperatura, de não ter energia precisamente e ter tido problemas com as baterias porque não tinha, a temperatura estava muito elevada e as baterias não arrefeciam, se quiserem, não estava na temperatura ideal para lhe permitir ter energia até ao final ou potência até ao final. Ele nas últimas duas voltas já se estava a queixar e na parte final da corrida então foi evidente que o carro não andava praticamente. Era quase em slow motion, e isso acabou por criar ali muitas dificuldades a Mitch Evans, e isso foi a grande jogada da McLaren, foi permitir-se estar na frente. Bird foi conseguindo gerir de alguma maneira a energia, na parte final foi outra vez passado, mas já tinha conseguido manter as temperaturas das baterias durante muito tempo a um nível mais baixo, e no final teve vantagem nesse aspecto. Foi claramente por aí que me parece que as coisas se resolveram. Basta ver que a determinada altura o engenheiro lhe dizia tens temperatura, a temperatura está baixa do lado direito, tenta dar espaço para um bocadinho para entrar o ar à direita para aquilo se manter a uma temperatura saudável, se assim quisermos. E foi essa a grande jogada de Sunbird que acabou por vencer com todo o mérito. E há uma troca entre o Sunbird e o engenheiro dele, em que o engenheiro lhe diz para reduzir porque está com muita temperatura, e o Sunbird dizia, mas os outros estão pior que nós. E insistia nisto várias vezes, os outros estão pior, e insistiu, e aqui mostrou que de facto, digamos, o instinto dele funcionou, portanto, e tirou resultados disso. Sim, porque há detalhes que, por muito que as telemetrias mostrem e que os engenheiros consigam avaliar e analisar e olhar para os dados, e há depois pequenas coisas que só no carro, só na pista, só na corrida é que os pilotos conseguem ter a percepção. Há coisas que, por muito que os engenheiros olhem para os computadores e que lhes deem uma informação muito ampla, a sensação da condução, a sensação do roda com roda, ter o adversário ali à frente, perceber quais são as dificuldades que ele pode estar a sentir ou não, há pequenos detalhes que só o piloto no carro e na pista é que consegue perceber-se. E isso, Bird, com a sua enorme experiência, consegue se calhar ler muito melhor do que os engenheiros que estão sentados no muro da box a olhar para computadores. Pois. E com isso, primeira vitória da McLaren na Fórmula E, também algo de notar, não é? Digno de nota. Sim, e primeira vitória do Sunbird em mais de 30 corridas, algo que nunca lhe tinha acontecido. É um dado estatístico curioso. Ele era o piloto que não ganhava, passou a ser
a segunda série entre duas vitórias mais longas. Entre um piloto ganhar e voltar a ganhar, passaram-se, no caso de Sambar, 36 corridas. O recorde é do António, de 38. Embora Robin Freins ou Sebastian Buemi, se algum dia voltarem a ganhar, vão ultrapassar porque já estão para lá das 38 corridas. A questão é, se nunca mais ganharem na Fórmula E, nunca vão bater esse número, não é? Mas, Pois, naturalmente, no dia que voltarem a vencer, e se Sebastian Buemi e Robin Freins estão num carro competitivo, com uma unidade motriz competitiva e que o ano passado ganhou corridas, portanto, não é difícil acreditar que podem ganhar corridas este ano, acreditando que eles, qualquer um deles pode vencer com o carro da Envision. Se isso acontecer, vão naturalmente bater esse número do António, senão ele vai ficar com esse número pelo menos durante mais algum tempo. Portanto, pegando agora um pouco na questão das equipas, portanto, temos aqui, com os bons resultados da Nissan e da McLaren, as unidades motrizes da Nissan claramente envolvem-se digamos, no grupo da frente. Temos aqui, digamos, dois grupos claramente distanciados, porque há as equipas de topo, estamos a falar do Jaguar e da Porsche, das equipas de fábrica, porque já nem sequer as motorizações são necessariamente as mais dominantes. E depois também temos a Penske e a Maserati. Portanto, todos eles já têm mostrado ser competitivos e têm por várias vezes feito pontos. As equipas mais fracas, a única que não pontuou até agora é a Mahindra, a IRT poucos pontos tem. A Abt conseguiu os primeiros pontos agora em Tóquio com o Nick Muller. Portanto, mas isto para dizer que é muito bem-vindo à Nissan e a sua competitividade, tanto da equipa de fábrica como da equipa cliente da McLaren, não é? Sim, e a Mahindra não pontua agora por uma desclassificação do Eduardo Mortara, porque ele em corrida, quando a bandeira de xadrez é mostrada, ele estava em lugares pontuáveis e, portanto, é uma situação, cá está, posterior à corrida, que não, eu acho sempre que não tem muito a ver com o andamento na pista, mas é o que é, as regras são estas, mas a Mahindra mostrou agora em Tóquio também, sobretudo com o Eduardo Mortara, que está um bocadinho melhor. Conseguiu, como disse, uma boa qualificação. Ele termina no top 5 na qualificação, depois termina nos pontos na corrida, é desclassificado. A unidade motriz da Mahindra também coloca Nick Muller pela segunda vez consecutiva nos duelos e a marcar pontos nesta corrida e, portanto, acaba por mostrar que está toda a gente a progredir. Se olharmos não para as unidades motrizes, mas para o campeonato de construtores, diria que entre os 8 primeiros estão em diferenças muito curtas. A diferença maior é entre primeiro e segundo, que são 17 pontos entre a Jaguar e a Porsche. Porque depois da Porsche para a Andretti vão 13, da Andretti para a Nissan vão 8, da Nissan para a DS vão 5, da DS para a McLaren vão 2, da McLaren para a Maserati vão 7 e da Maserati para a Envision também vão 7. E neste caso estamos a falar dos 8 primeiros do campeonato. E, portanto, detalhe para essa situação, não é? O destaque é naturalmente essa situação, porque é sempre curioso olharmos nesta perspectiva para as contas do campeonato. Dado importante, sem dúvida. Vamos ver como as coisas se passam agora daqui para a frente, mas dá-me a ideia que está toda a gente muito próxima. A discussão está toda muito em aberto. Claro que a Jaguar e a Porsche parece ainda estar um passinho à frente dos outros, mas não me parece já que seja uma diferença tão avassaladora que não nos permita acreditar que de um momento para o outro podemos ter uma surpresa, que poderemos ter outra vez uma equipa, neste caso como aconteceu ser a McLaren a ganhar, ou como já tivemos a Maserati, já tivemos a Porsche, já tivemos a Jaguar, enfim, tem sido um campeonato fértil em vencedores diferentes. Tivemos 5 vencedores diferentes em 5 corridas, também convém destacar isso. Verlaine ganhou a primeira, Dennis a segunda, Chiesa a terceira, depois Bird e Gunther. Tivemos 5 equipas diferentes a ganhar corridas
Só uma unidade motriz repetiu vitória, que foi a Porsche, e nas duas primeiras, com o Verlaine e com Dennis, um com a Porsche e outro com a Andretti, e portanto parece-me que o campeonato está cada vez mais apelativo. Esta viagem a Tóquio também gerou isso. Havia muita vontade da organização de ir ao Japão, àquela metrópole que é a maior metrópole do mundo, e que tinha muita vontade que lá se corresse. Isso aconteceu. Houve algumas reuniões, houve algumas equipas, algumas marcas que se fala que podem começar a ter algum interesse neste campeonato, marcas chinesas, aliás, que estão cada vez mais a apostar na motorização elétrica e que, portanto, estão cada vez mais perto deste patamar a interessarem-se por este campeonato. A BID é um caso desses. Vamos ter corrida na China ainda este ano e, portanto, muito curioso com o que pode acontecer mais à frente com a chegada, eventualmente, de outras marcas ao campeonato. E que seria sempre interessante termos uma confirmação muito interessante para a próxima época já, não é? Da Lola Yamaha. Sim. Que acho que é muito bem-vinda, até por a Lola ser uma marca com uma história interessante nos esportes motorizados, não é? E a Yamaha também, é claro. Sim, a Lola, como construtora de chassis e como produtora de chassis, sempre foi uma grande estrutura. E a Yamaha, nas motos, essencialmente, não é? É uma casa muito conhecida nas duas rodas. E, portanto, também curiosidade nesse aspecto para ver o que é que poderá ser o próximo ano com mais essa novidade. E entretanto, já que estamos a falar do próximo ano, surgiu também uma notícia que a Abt Cupra sondou a Porsche, curiosamente o mesmo grupo, não é? Da Cupra, se bem que a Cupra dá o nome, mas a equipa é da Abt. Que tem, como tu referias há pouco, tem motorização da Mahindra e sondou a Porsche, mas a Porsche confirmou que para o ano mantém-se com a fornecer só uma equipa, além da equipa de fábrica, não é? Portanto, manter-se com a Andretti, tendo negado a Abt Cupra. Portanto, a Abt Cupra, pelos vistos, vai continuar à procura de opção, porque de facto a Mahindra não parece dar grandes perspectivas de competitividade. Só para referir, para confirmar o que nós dizíamos da competitividade, os 5 primeiros pilotos no campeonato são de 5 equipas diferentes, o que é bastante diferente do que tínhamos na época passada. Portanto, temos muito mais competitividade esta época, e o que é ótimo, não é? Sim, e aqui, sobretudo, deve-se muito àquilo que foram as últimas 3 corridas de Rowland e da Maserati confirmar, diria, com um ano de atraso, aquilo que tinha deixado a ver nos testes da época anterior. No final de 22, quando foram os testes de pré-temporada para 23, a Maserati, na altura, dominou esses testes. E quando o campeonato começou, Gunther e Mortara tiveram muitas dificuldades na primeira metade do ano em conseguir traduzir em resultados aquilo que parecia ser a sua capacidade. Só na segunda metade do ano é que conseguiram ganhar corridas. Gunther fez uma boa segunda metade de temporada, fez vários pódios, fez um campeonato, uma parte final de ano muito interessante. E este ano está a conseguir comprovar isso desde o início. O problema para a Maserati nesta fase, e não está melhor colocado em termos de campeonato de construtores ou de equipas, é porque do outro lado tem um rookie como Jehan Daruvala, que o melhor que conseguiu até agora foi um 15º lugar. E isso não ajuda nada. Se o ano passado a equipa tinha 2 pilotos garantidamente rápidos, mas que não conseguiam traduzir isso em resultados, agora tem um piloto que é muito rápido e que garante resultados, e até uma vitória, e no polo oposto tem um piloto que ainda não está capaz de tirar todo o potencial do carro, ou de conseguir ajudar Gunther a eventualmente discutir o título de equipas. Porque com um piloto com outra capacidade, ou que conseguisse garantir pontos regularmente, se calhar hoje em dia a Maserati poderia estar bem melhor no campeonato de construtores, ou de equipas, neste caso, mais até do que de construtores, de equipas, porque está nesta fase no 7º lugar com 48 pontos, mas se, por exemplo, tivesse garantido que fossem 20 pontos Daruvala em 5 corridas, e estamos a falar de uma média de 4 pontos, estaria ali quase lado a lado com a Andretti, por exemplo. E isso
acaba por depois fazer alguma diferença e ter algum peso. O Max Günther, pronto, que como referimos há pouco, venceu e muito bem o Grande Prémio de Tóquio, também com uma muito boa ultrapassagem, digamos, aquelas ultrapassagens de ler bem o comportamento do piloto que vai à frente. Portanto, a ultrapassagem parece fácil, mas ele teve várias voltas atrás do Roland a tentar ver onde é que ia conseguir e acho que perceber aquela reta que era onde o Roland fazia mais regen e aproveitou para passar aí e para uma vitória muito merecida e confirma, como tu dizes, ou que dá a vitória à Maserati. E mostra o Günther com uma regularidade importante esta época em termos de pontos, se bem que não tenha sido o primeiro pódio dele, tem estado sempre nos pontos e numa equipa como a Maserati essa regularidade é notável e faz diferença, não é? E daí estar agora em quinto conseguir também estar em quinto no campeonato. Sim, foi aquilo que eu disse. Ele e Verlaine foram os únicos pilotos que marcaram pontos nas corridas todas. E, portanto, isso acaba por lhe permitir estar a 15 pontos da frente. 15 pontos é uma distância relativamente curta, não é? Estamos a falar de um pódio, de um terceiro lugar. Portanto, está claramente na discussão do campeonato e estamos com 5 corridas apenas. Ainda faltam 11 até ao final do ano. Há muitos pontos ainda para discutir. Mais de 300 pontos ainda para jogar e, portanto, ainda há tudo em aberto, no limite, se quiséssemos pensar, toda a gente pode ser campeã, não é? Nesta altura, com mais de 300 pontos para jogar, toda a gente pode ser campeã. Claro que depois, olhando para o ritmo e para o nível dos carros, acreditamos sempre que é mais difícil para uns do que para outros, mas na prática a matemática é isso que nos diz, toda a gente pode chegar ao título, mas sobretudo dá a ideia que a Maserati está mais consistente este ano e Günther sobretudo está mais certinho, porque era como eu dizia, o ano passado a Maserati mostrou que tinha ritmo, que tinha andamento, logo nos testes, mas depois demorou muito a transformar isso em resultados. Houve vários erros de Mortari e de Günther, vários incidentes, vários toques em qualificação, mesmo no treino livre chegaram a dar toques e isso depois acaba por afetar a qualificação, a envolverem-se incidentes na corrida e isso acabou por retirá-los muitos pontos na primeira metade do ano. Só na segunda metade é que as coisas começaram, no fundo, como costuma dizer, a encarreirar e a haver nível e resultados visíveis por parte da Maserati. E este ano é como disse, desde o início do ano que Günther parece com um foco diferente e está a um nível que se lhe reconhece. Ele é um muito bom piloto, sempre foi nas várias fórmulas por onde passou e este ano está claramente também a comprovar isso. Vamos ver se consegue manter este nível, porque se assim o fizer, eu acredito que poderá lutar pelo campeonato até ao fim. Porque ele tem estado bem, principalmente nas duas últimas corridas, teve muito bem em termos de qualificação, não é? A questão aqui é que desta vez conseguiu-se manter lá à frente, que normalmente pronto, havia sempre a tendência de descer na classificação, mas acho que os resultados dele em qualificação mostram bem também como é um piloto rápido. Falando disso, para irmos à Porsche, e começando pelo António Félix da Costa, na nossa última conversa dizias que o António era crítico melhorar a sua performance nas qualificações e para poder ter bons resultados, e isso confirmou-se, não é? Tivemos 2 corridas em que o António parte do 8º, não vai às eliminatórias, mas fica à porta das eliminatórias, mas beneficia de penalizações de outros pilotos para partir do 8º nas 2 corridas, se não me engano. E isso fez a diferença toda. Portanto, teve aqui 2 boas corridas, estando das 2 vezes na disputa da frente, não é? Em São Paulo chegou a estar à frente e caiu no fim também com problemas de gestão de temperatura da unidade motriz e
e em Tóquio, já falámos há pouco, teve na luta até pelo segundo lugar, tendo nessa luta depois descido para quarto e perdido o lugar no pódio em que estava na altura. Portanto, temos um ressurgimento do António que é encorajador para o futuro e para o próximo fim de semana em que temos 2 corridas, não é? Que já falaremos disso. Sim, sim, claramente é muito encorajador. O António, nesta corrida em Tóquio, volta a estar muito bem. Já no Brasil tinha estado, ele sente-se muito bem no Brasil, é um sítio onde ele gosta de estar, é um sítio onde ele se sente em casa e isso depois também naturalmente acaba por ajudar. Faz uma muito boa corrida, o sexto lugar se calhar não demonstra tudo aquilo que foi a corrida dele. E agora, como dizíamos há pouco, em Tóquio, eu dá-me ideia que a ambição de ser segundo lhe custou o terceiro lugar. Eu acho sempre que ser ambicioso é de louvar e, portanto, a aposta de querer chegar ao segundo lugar eu acho que é sempre positiva, mas parece-me que a leitura da corrida, não sei se dele, se da estrutura, não era fácil, como expliquei há pouco, ultrapassar naquele circuito. E isso acabou por ter ali um peso muito significativo, porque ele, na tentativa de se ganhar um lugar, colocou-se numa situação delicada para aquela manobra. Uma coisa era tentar por dentro, outra coisa foi tentar por fora. E eu volto a referir, eu percebo aquilo que ele diz, que o Rowland o apertou e que ele tem aquela reação que o Rowland quase que o atirou para a barreira, mas eu olho sempre, ou tento nestas coisas ser sempre um bocadinho juiz e olhar para as coisas com algum distanciamento. E se estivéssemos na posição inversa, eu acredito que o António, ou se em vez de ser o António estar ali, se fosse Rowland com Dennis, ou qualquer que fosse o piloto que estivesse naquela situação por fora, quem está por dentro iria sempre tirar partido disso. Iria sempre retardar ao máximo a travagem, iria sempre obrigar o adversário que está por fora a levantar o pé. O azar dele foi que Jake Dennis estava demasiado perto e aproveitou esse levantar de pé e esse ter que se defender para não dar nenhum toque. Acabou por aproveitar Dennis, que vinha na trajetória normal, em velocidade normal, para ultrapassar. Mas em vez de 15 pontos, foram 12, tendo em conta os 8 que já trazia do Brasil, de repente já está com 20, já está a ajudar a Porsche, nesta altura, a estar no segundo lugar do campeonato. É verdade que não está na frente, porque Evans e Cassidy dão para já vantagem à Jaguar, mas sobretudo demonstra que está outra vez a voltar ao seu ritmo, a voltar ao seu nível, e portanto vamos acreditar que, tal como aconteceu agora no Japão, numa pista nova, ele se adaptou bem e conseguiu ficar ali a milésimos de se garantir um lugar nos duelos. E depois aqui isto é muito ingrato, porque o ser quinto na fase de grupos dá o nono ou 10º lugar. Ficar em quarto nos duelos até pode dar pole position. Às vezes ficar a 5 milésimos ou a 10 ou uma décima, uma centésima do quarto é a diferença entre sair de nono ou décimo ou sair, por exemplo, sair da pole, porque o quarto classificado pode ganhar os seus duelos, porque depois ali é uma volta só, com 350 kW, em que o adversário pode cometer um erro ou até se pode conseguir ser mais rápido, ter ali uma linha melhor, uma trajetória melhor, acertar melhor com os pontos de travagem, não cometer erros, e de repente, ou ganha-se o primeiro duelo e já se sai na primeira fila, na segunda fila, e depois às vezes estes pequenos detalhes fazem muita diferença. Ainda assim, ele saiu 2 vezes de oitavo, já está perto de chegar aos duelos, e agora em Misano, que é uma pista nova para toda a gente, outra vez, tal como era Tóquio, vamos acreditar que o António vai conseguir chegar àquilo que nós esperamos que seja um lugar dentro da qualificação nos duelos e talvez o primeiro pódio ou a primeira vitória do ano, quem sabe. Esperemos que sim. E, eu acho que o que eu tiro de muito positivo destas 2 corridas do António também foi ele mostrar que está mais forte que o Pascal Wehrlein. Em São Paulo, na fase, ele recupera bastante e chega lá à frente e vai para a frente da corrida. Eles tinham estratégias diferentes de attack mode. Não tem dificuldade em concluir se a estratégia da Porsche em São Paulo em relação ao attack mode foi a melhor ou não,
mas ele aí mostrou nessa fase intermédia da corrida estar mais rápido que o Verlaine. E em Tóquio, a equipa pede-lhes para inverterem posições. O Verlaine estava à frente, atrás do Jake Dennis, estava farto de tentar ultrapassar o Jake Dennis e não conseguia. E gastou muita bateria nisso, e a equipa diz-lhe, deixa passar o António, que está mais rápido e que tem mais bateria. E o António passa à frente do Verlaine e ultrapassa o Dennis que para mim acho que foi subvalorizada essa manobra, porque ultrapassar o Jake Dennis não é fácil, tem motorizações idênticas, o Jake Dennis é um piloto muito difícil de ultrapassar, e num circuito, Tóquio, que não era nada fácil de ultrapassar, portanto, teve muito mérito nessa manobra o António, e acho que até por isso, o ter perdido naquela fase final, com aquela manobra, o terceiro lugar para o Jake Dennis, é bastante inglório. Glória. Mas fica essa nota de, pelo menos da minha perspectiva, de ele estar não só competitivo com o Verlaine, mas até mais forte que o Verlaine. Não sei se a Porsche vai prestar atenção a isso, mas o facto do Verlaine não conseguir se desfazer do Jake Dennis e o António conseguir, acho que deve ser valorizado. Sim, é um ponto positivo a favor do António, mas a Porsche vai continuar a campeonato. O António, como fez agora, em corrida e na qualificação, por exemplo, vamos imaginar, chegamos a Misano e o António na primeira qualificação vai aos duelos e na corrida chega ao pódio ou até ganha e o Verlaine é sexto, não é? A diferença encurta. E depois na segunda corrida em Misano o cenário repete e saem ali quase iguais de Misano. A situação passa a ser olhada de uma determinada forma. Aqui nesta situação dá-me ideia também que é um caso muito específico, que é o Verlaine já tinha menos bateria e estava ali um bocadinho a bater na parede e não estava a conseguir encontrar a solução. Vamos inverter e vamos ver se o António passa. Não sei se o António, se não passasse, se a situação não se voltaria a inverter. Se a equipa, se tivesse os dois carros em sequência, se não iria inverter a situação. Não sei, não faço ideia qual seria o pensamento. Ali é claramente na ideia, ok, tu não estás a conseguir, tentamos com o outro ver se ele consegue passar, se consegue encontrar a forma de quebrar a dureza do Dennis. Se o António tivesse ficado também ali a bater no muro, nunca saberemos o que é que a equipa iria decidir. Mas parece-me claramente que ele, com estes dois resultados e sobretudo com o nível que demonstrou em termos de andamento, claramente que está a marcar pontos. E acredito que agora em Misano a aposta vai passar claramente por mais um grande resultado, e eu acredito que é muito possível. Possamos ter o António a discutir pódio e vitória, não era nada que me surpreenderia. Esperemos que sim. Teve muito perto, desta vez teve muito perto. Pascal Verlaine, que volta a liderar o campeonato, como tu referias há pouco, 3 pontos, se não me engano, de vantagem, beneficia de uma má performance de algum azar também e de 2 resultados bastante fracos do Cassidy, com a desistência em São Paulo, e o 8º lugar em Tóquio, que tu também referias há pouco. Mas tem-se mantido consistente, ou seja, só tem a vitória no México, não conseguiu mais nenhum ponto, mas tem-se mantido consistente lá na frente. E num campeonato tão competitivo como costuma ser a Fórmula E, essa consistência vale muito, não é? Sim, ser consistente vale sempre muito. A Fórmula E, como nós costumamos dizer, é importante sempre somar. E é verdade que o Verlaine só ganhou uma vez, não fez mais nenhum pódio, mas nas últimas 2 corridas, por exemplo, fez um quarto e um quinto e uma pole position. Não parece muito, mas são 28 pontos. E isso faz ali alguma diferença. E, portanto, acaba por lhe dar ali alguma. Aliás, são 25 pontos, porque são 12 do quarto lugar e mais 3 da pole position. 25 pontos equivale a uma vitória, não é? É verdade que é na soma de 2 corridas. Mas Dennis fez quinto e terceiro e fez os mesmos pontos. Gunther fez um bocadinho mais, fez 28, e quem de facto fez mais foi o Roland, que fez 36.
Bird ganhou uma corrida, mas estava muito para trás no campeonato e mais ninguém fez mais pontos do que Verlaine. É verdade que a passagem por Diriyah este ano não correu especialmente bem à Porsche, especialmente a Verlaine, mas as contas estão ali muito, muito equilibradas entre todos e somar pontos é sempre fundamental. Muito bem, e pronto, também referiste isso, na mesma, numa situação idêntica, temos o Jake Dennis, sempre muito aguerrido também, que conseguiu agora mais um pódio, já tinha tido a vitória na primeira ronda de Diriyah, não é? Que está neste momento em quarto lugar no campeonato, portanto, só para... E o que penaliza Dennis? E, por exemplo, só para quem ouve, para perceber, o que é que penaliza Dennis, por exemplo? São os 0 pontos em Diriyah na segunda corrida. Ele, se tivesse feito um quinto lugar, estava igual a Verlaine. Se tivesse feito um sexto, estava igual a Cassidy. O que é que penaliza Cassidy? Não ter terminado a corrida do Brasil, que fez 0 e está a 2 pontos do líder do campeonato. Por isso, na Fórmula E, o somar sempre é muito importante. Em todos os campeonatos eu acho que isso acontece, mas o somar sempre na Fórmula E, tal o nível de equilíbrio entre todos os pilotos, ganha contornos ainda mais importantes. Muito bem, então só para dar uma perspectiva, temos em primeiro lugar o Pascal Verlaine com 63 pontos, Nick Cassidy com 61, portanto 2 pontos de diferença, eu há bocado referia 3, mas enganei-me. Terceiro, Oliver Rowland, já falamos bastante hoje, 54 pontos. Em quarto, Jake Dennis, da Andretti, o atual campeão, com 53 pontos, portanto a 10 pontos do líder. Em quinto lugar, o Maximilian Günther, que é o vencedor de Tóquio, da Maserati, com 48, portanto 15 pontos do líder. Mas, portanto, aqui tudo muito próximo. Depois não há muita diferença, mas já há mais alguma diferença no grupo a seguir. E só para dar uma ideia, o António Faz da Costa está em 11º com 20 pontos, portanto a 43 pontos de Verlaine, que é bastante, mas como tu dizias, basta um bom resultado do António, 1 ou 2 bons resultados e o Verlaine um pouco abaixo, e permite-lhe, pelo menos a luta da Porsche, equilibrar as coisas. Ainda faltam portanto, temos 16 corridas no total, já fizemos até agora 5, portanto faltam-nos 11 corridas, não é? Portanto, ainda não estamos, ainda não estamos bem a um terço, estamos mais ou menos a um terço do campeonato, portanto ainda há muitos pontos em disputa, portanto muito a acontecer. E vamos entrar nas rondas duplas, portanto são os fins de semana em que quem se der bem com a pista pode conseguir de uma vez só 2 bons resultados e fazer uma grande diferença. Portanto, temos Misano, depois temos o Mónaco, e a partir daí, Misano é ronda dupla, a partir daí tudo rondas duplas, portanto, Berlim, Xangai, Portland e Londres. Sim, daqui até ao final do ano só Monte Carlo é que é corrida única. Das 6 pistas que os pilotos vão visitar, Monte Carlo é a única que é pista única, e ainda assim há 2 locais que têm pistas novas. Xangai, porque é no circuito Grande Prémio, embora lá com uma variante, não vão ser os 5 km do circuito normal. A pista é naturalmente mais curta, como acontece invariavelmente na Fórmula E. O traçado de Xangai vai ser uma variação, mas é uma variação muito interessante. Ainda assim são 3 km com 12 curvas, vai ser uma pista muito, muito rápida. Outra vez, tal como aconteceu no Brasil, e em Misano é também uma variante mais curta do circuito, mas aqui a questão é quem melhor se encaixar com a pista nestes circuitos novos, quem conseguir encontrar os pequenos truques que todas as pistas acabam por ter, quem conseguir encaixar com esses pequenos truques mais rapidamente, pode tirar daí alguma vantagem, pelo menos para o primeiro dia. Depois, para o segundo, já há muitos dados às vezes para analisar. Às vezes acontece não chover no dia e chover no dia a seguir, e isso também causa logo diferença, faz logo muita diferença. Vamos ver o que isso tudo nos vai trazer. São 2 pistas, cá está, que podem ter aqui um papel muito importante pelo fator novidade.
E como tu dizias, sem pistas dedicadas, não é? Porque também temos das disputas, pistas mais largas, não ter limitações dos muros, como habitualmente temos, porque nestas pistas citadinas da Fórmula E, muitas vezes curtas, portanto, sempre tudo muito no limite. Portanto, vai ser interessante ver também, já agora em Itália, não é a única pista, já temos também no México, mas vê-los a correrem numa pista, num circuito permanente. Muito bem, estamos aqui, fizemos já os principais. Fora os principais, gostarias de trazer algum destaque dos outros pilotos, pela negativa ou pela positiva? Acho que a negativa foi a DS, se calhar. Sim. Acho que as coisas não correram especialmente bem à ADS nos últimos 2 fins de semana, sobretudo agora no Japão, mas já no Brasil as coisas não tinham sido brilhantes. É verdade que Van Dorn tinha tido uma muito boa qualificação no Brasil, mas depois as coisas em corrida não se confirmaram na plenitude, e no Japão a ADS passou completamente ao lado da corrida. Depois, se falarmos bem de Roland, é curioso, mas se calhar temos que olhar um bocadinho para a Nissan em termos globais no Japão, onde a jogar em casa. Felizmente salvou-se Roland, se não teria sido uma tragédia, porque, como dissemos, Sasha Fenastras e os 2 carros da McLaren estiveram muito longe. E pela positiva, parece-me dar nota daquilo que a Mahindra foi capaz de fazer nas últimas 2 corridas, especialmente com a APT. Nico Müller chegou 2 vezes aos duelos. É verdade que no Brasil ele não chegou a arrancar para os duelos porque deu um toque na última volta e não tinha o carro em condições para fazer o seu duelo, mas é verdade que ele chegou lá. Ele entrou nos 8 primeiros nas 2 qualificações, o que é claramente uma nota de destaque. Conseguiu pontuar pela primeira vez nesta corrida. Eduardo Mortara, como disse, chegou aos duelos, saiu da segunda fila, terminou em lugares pontuáveis, depois foi desclassificado agora no Japão, mas fez também ele uma bela corrida. E portanto a Mahindra dá aqui sinais que pode, se calhar em determinadas circunstâncias, poder surpreender. E pela negativa, temos sempre que olhar para aquilo que tem sido o desempenho da ERT, especialmente Danny Tinctum, que o ano passado conseguia fazer alguns milagres com o NIO, sobretudo em qualificação, e que este ano está a ser consecutivamente batido por Sérgio Sete Câmara. O brasileiro já pontuou 2 vezes, pontuou agora no Japão, já chegou aos duelos 2 vezes, voltou a fazê-lo agora aqui no Japão, e portanto o negativo talvez seja mesmo Danny Tinctum. Muito bem. Sim, concordo. Eu não estava a pensar tanto na DS, estava a pensar um bocado no Van Dorn. Eu gosto muito do Stoffel Van Dorn. E está a desiludir um bocado esta época. Porque é verdade que o Jean-Ric Vergne ele teve uma corrida em Tóquio, o Vergne, porque ele tem tentado a pontuar, não é? Mas acho que O Vergne, o que mascara aqui um bocadinho, o que mascara aqui um bocadinho a temporada do João Henrique Vergne, e méritos dele sem dúvida nenhuma, foi o segundo lugar na primeira corrida em Diriá, que ele fez pole position. Que fez pole e conseguiu largar da frente e conseguiu aguentar um segundo lugar. Fez o comboio, tirando isso, até o fim. Tirando isso, ele foi em 18 pontos. Se se eliminarmos esses 21, ele tem 18. Van Dorn tem exatamente os mesmos 18. A diferença faz por esses 21 pontos a mais, porque até por isso não me parece que a temporada do global da DS esteja a ser particularmente feliz. É verdade que mérito, como disse, para o João Henrique Vergne, para esse grande resultado, para essa corrida, mas diria que tirando esse detalhe, não há assim grande motivo de festa na estrutura da DS, que está a ser batida dentro do grupo Stellantis, e até porque concorrem juntas para a Stellantis no campeonato de construtores, está a ser batida consecutivamente pela Maserati e sobretudo por Max Günther. Só uma referência, Nico Müller, tem-se falado, já falaste dele hoje, e tem sido muito falado recentemente porque soube-se que em março houve um teste da Porsche
com alguns rookies, com os pilotos da Porsche, com o Verlaine e o Félix da Costa, com rookies, mas também convidaram o Nico Müller, que é neste momento um piloto de uma equipa concorrente, não é? Portanto, daí gerar-se muita especulação em relação aos planos da Porsche e às razões por trás do convite ao Nico Müller. Achas que vale a pena dar muita atenção a este teste dele, que ele fez com a Porsche? Acho que Nico Müller é a Porsche a olhar para o futuro. Nico Müller é um piloto que vai ficar sem contrato no final deste ano. Tem demonstrado em algumas corridas, e acabámos de falar dele agora em Tóquio e também no Brasil, que está a um bom nível. É preciso perceber que também agora em Misano e depois em Berlim vão existir mais testes com vários rookies, com vários pilotos. As equipas têm que sempre que olhar para o futuro. A Porsche não é diferente de todas as outras. Tem dois pilotos muito fortes na sua equipa. O António e o Pascal Wehrlein são dois pilotos rapidíssimos, dos melhores do plantel. Não é isso que está em causa, mas é preciso perceber que a Porsche pode procurar ou ter outras ideias para os seus pilotos no futuro. A Porsche tem uma estrutura no Campeonato do Mundo de Resistência, mais do que um carro, portanto, nunca se sabe se não está a olhar para os seus pilotos como possíveis para integrar esse campeonato, deixando a Fórmula E, continuando a pertencer à esfera da Porsche, mas deixando a Fórmula E para integrar uma dessas equipas. Nunca se sabe se um dos pilotos não quer ir fazer outras coisas, e este ano sabe-se que na Porsche isso não era possível, tinham que se dedicar exclusivamente à Fórmula E. Mas a ver, recordar o António, por exemplo, o ano passado corria com a Jota, fazia o Mundial de Resistência, fazia a Fórmula E, algo que a equipa este ano impediu de acontecer, deu ordens específicas que os pilotos tinham que se dedicar a 100% àquele campeonato e, portanto, pode haver esse interesse de algum dos pilotos de ir fazer outra coisa e que, portanto, possa eventualmente deixar a estrutura da Porsche para se poder dedicar a outros campeonatos. A Porsche corre nos Estados Unidos, enfim, há muitas competições que a Porsche está envolvida e o facto de um piloto fazer parte da estrutura da Porsche é sempre útil. Como disse, tanto o António como o Pascal podem ser colocados noutros projetos portanto, é uma questão de se aguardar. Como disse, vão existir mais testes agora já em Misano na outra semana. A corrida, o fim de semana de corridas vai ser a 13 e 14 e, portanto, na semana a seguir, logo no início da semana, vão existir os testes. Depois, em Berlim, o mesmo irá acontecer e, portanto, é normal. Eu acho que é normal as equipas começarem a olhar para os pilotos que ficam livres no mercado, tentar perceber o que é que daí poderá vir. Tudo normal, no meu entender, pelo menos parece-me que são tudo situações mais ou menos normais. Muito bem, Miguel, muito obrigado. Vamos então ao próximo fim de semana, portanto, que teremos a corrida em Misano, a 13 e 14 de abril. Já falámos, um circuito permanente, portanto, um desafio diferente. Teremos o primeiro treino livre no dia 12 às 16 horas, às 4 da tarde, não é? E depois o segundo treino livre às 7 da manhã de sábado 13, a qualificação às 9h20 e corrida às 2 da tarde. E depois, no domingo, repetem-se os horários, não é? Sim. Muito bem. Exatamente. Horários um pouco mais agradáveis e um pouco melhores do que vocês tiveram que fazer para o Japão, não é? Sim, um horário bastante mais simpático, embora cá está, as nossas 7 da manhã não são más, mas para eles já são 8, porque é sempre uma hora a mais no centro da Europa, mas ainda assim, comparando com aquilo que foi o Japão, sim, foi um horário totalmente ao contrário daquilo que é normal, mas sabemos que é assim. Infelizmente, este ano não se correu na Índia, porque senão também teria sido um horário totalmente ao contrário daquilo que é a nossa realidade. Vamos ter mais um horário nesse estilo, que vai ser a Ronda da China, em que vai ter qualificação às 13h20 da manhã e corrida às 8 da manhã, treino livre à 1 da manhã, nos 2 dias, sábado e domingo.
E, portanto, sim, essas serão assim as realidades mais duras, mas faz parte. Se queremos um campeonato tão globalizado, e eu sou favorável a isso, acho que o campeonato tem que ir a todo lado e tentar cativar gente de todo lado. Parece-me que este é o caminho certo e portanto, é com isto que temos que conviver e vamos acreditar que as coisas vão correr bem, acredito eu que sim, e que a perspectiva é cada vez alargar mais, como dizíamos há pouco, falámos disso. A China pode ser um mercado cada vez mais interessante, vamos regressar, é verdade que não se denuncia a China há muito tempo, também impactado naturalmente pela situação na altura do Covid-19, etc. Mas a chegada da China, que é um país que está a apostar cada vez mais na motorização elétrica, que tem algumas marcas que começam a ter algum impacto, é naturalmente uma boa notícia e, portanto, se é estas as horas a que temos que correr, porque é pelo fuso horário, para nós é mau, mas é o fuso horário local, assim seja. Muito bem, mas para quem quiser, tanto convidamos a acompanhar lá está, com o treino livre a partir das 7, como referíamos, o segundo treino livre no sábado e depois também no domingo, para acompanhar com a da Zone 11. Miguel, mais uma vez, um prazer, muito obrigado, é sempre um gosto falar contigo e intercambiar e ouvir-te falar com todo o teu conhecimento boa sorte também para esta jornada dupla que aí vem. Obrigado eu, Pedro, pelo convite mais uma vez, obrigado a todos que nos ouvem e mais uma vez está lançado o convite no próximo fim de semana da Zone para acompanhar a ronda de Misano. Lá estaremos eu e o Henrique Chaves para vos contar aquilo que irá acontecer, tentar explicar aquilo que estão a ver da melhor forma possível, da melhor forma que conseguirmos. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Então, e a todos que nos ouviram, obrigado e como referi no início, convidar-vos a acompanhar o Vamos Falar de FUN e os vários podcasts e as várias iniciativas online destes apaixonados de esportes motorizados. Muito obrigado e até à próxima.